Mais, tá na hora de acelerar. O Auto Mais começa agora, aqui no Band Esportes. Com tanta notícia sobre novos crossovers no Brasil, não dá para esquecer de modelos interessantes e que chegaram antes. É o caso do Peugeot 3008, que tem atualizações para a linha 2016. O 3008 não é um dos crossovers mais tradicionais aqui do Brasil. Isso porque ele chegou praticamente na virada de 2010 para 2011. Ou seja, é um modelo ainda um tanto recente. Mas ele ainda segue muito afinado com sua proposta de misturar diferentes estilos. E agora com algumas novidades para a linha 2016, que eu conferi nesta semana. A última mexida no 3008 foi pequena, aconteceu no ano passado. Por fora, a dianteira ganhou grade com borda cromada, filetes horizontais no centro e os faróis passaram a contar com luzes diurnas em LED. Na traseira, também novas lanternas com luzes em LED. Como bom crossover, o 3008 atende bem no lado família, com espaço generoso, acabamento de primeira, teto panorâmico, uma grande oferta de porta-objetos e um completo sistema multimídia com informações do computador de bordo e GPS. Ponto fraco é a tela, que apesar de ser retrátil, ainda não tem comandos por toque. Em compensação, o porta-malas é muito versátil. O piso é modulável e pode ser dividido em até 3 níveis. Mas se a questão é a esportividade, o 3008 agrada, explora o conceito de cockpit com um ambiente bem definido só para o motorista, um painel diferente com botões que lembram comandos de avião, além do head-up display, que colabora bastante com a segurança na condução. Para completar, utiliza um motor 1.6 turbo de 165 cavalos de potência, bem acompanhado da transmissão automática de 6 velocidades. Mas nesse ponto é verdade. O 3008 já merecia aletas para trocas manuais no volante, item que até o pequeno 208 já oferece. Mas apesar de seguir apostando na mesma proposta visual do 3008, a Peugeot garantiu um reforço só que em outra ponta. Melhorou a lista de equipamentos de série. São 6 novos itens: bancos em couro integral com aquecimento, central multimídia com câmera de ré, retrovisores rebatíveis eletronicamente, retrovisor interno eletrocrômico, cortinas laterais nas portas traseiras e as novas rodas diamantadas de 17 polegadas. Junto com o reforço de equipamentos, o Peugeot 3008 trouxe ainda um reajuste no preço. Oferecido com 3 opções de cores, cinza alumínio, preto perla negra e branco nacré, não tem nenhum opcional. O 3008 ganhou importantes itens de série aí, que reforçou uma lista que já era bem interessante. Mas é verdade também que ele já merece mais alguns itens de conforto e conectividade, por exemplo, e que já são oferecidos pela Peugeot nos modelos menores da marca, como o 208 e o 2008. A Mitsubishi aproveitou a onda dos utilitários compactos e colocou o seu ASX para surfar. E para não errar na receita, juntou forças com uma conhecida marca de surfwear. Descolado, o SX sempre foi, mas a Mitsubishi deu um jeito de jogar água salgada no crossover.
O ASX O'Neill é uma edição limitada de 300 unidades, principalmente para quem curte uma praia e chega repleta de elementos exclusivos. A grade dianteira é nova e há inúmeros detalhes em cinza grafite espalhados pelo veículo. As rodas de 17 polegadas também têm desenho exclusivo e os faróis de máscara negra ressaltam a vocação esportiva. Outro acessório bacana do ASX O'Neill são as barras transversais no rack de teto, que tem uma espuma protetora e facilitam o transporte de pranchas. O ASX tem uma série de elementos que identificam a série especial. Por fora, traz uma faixa diagonal na porta dianteira e um grafismo na tampa do porta-malas com o emblema da O'Neill. Do lado de dentro, os bancos são revestidos em tecido com bordado da O'Neill e a tampa do porta-luvas tem uma plaqueta com o número da versão limitada. A posição de dirigir é elevada e o motorista tem à sua disposição um motor bem disposto de 2 litros e comando variável de válvulas de 160 cavalos de potência. O câmbio é CVT com sistema sequencial de funcionamento linear. Ele maximiza o torque do motor e garante uma tocada mais dinâmica, com a possibilidade de trocas manuais pelas aletas atrás do volante. Além do sistema multimídia com tela sensível ao toque e controles de áudio e piloto automático no volante, o ASX O'Neill entrega conforto e praticidade para todos os passageiros. O porta-malas é amplo e tem piso rebaixado para facilitar a movimentação de bagagens. Os bancos traseiros têm apoios de cabeça individuais e a parte central conta com apoio de braço e abertura que dá acesso ao porta-malas. Em relação à segurança, o ASX é equipado com airbag duplo frontal e traz tecnologia para proteção de pedestres, com paralamas dianteiros em material plástico que reduz eventuais impactos. Os freios são de última geração e tem sistema antitravamento ABS, auxiliado pelo EBD, que distribui eletronicamente a frenagem. O ASX O'Neill tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e revisões com preço fixo. Além do crescente número de carros em nossas ruas, o trânsito nas grandes cidades vem piorando também por um descuido básico: a falta de atenção com a manutenção preventiva. Já parou para pensar nisso? Infelizmente, a manutenção preventiva é algo ainda bastante negligenciado pela maioria dos proprietários de automóveis. E olha que muita gente não se dá conta de que esse descuido gera muito prejuízo e atrapalha muita gente nas ruas. Mas é sempre tempo de mudar essa história. Segundo pesquisa recente da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, a CET, hoje temos um volume que ultrapassa os 1.000 carros quebrados por dia na capital paulista. Isso mesmo, mais de 1.000 carros por dia, que por algum motivo param nas vias da cidade. E não estamos falando de utilitários como caminhões e ônibus. 70% desses veículos com problemas são carros de passeio. As causas que provocam panes são muitas, mas algumas estão no topo da lista, como é o caso da pane seca, em que o motorista deixa o combustível do veículo acabar totalmente. Depois, outras situações mais comuns estão ligadas diretamente com a falta de manutenção preventiva, ou pior, pelo absoluto descuido com a verificação de itens básicos, que estão debaixo do capô e são de fácil visualização. Esse descuido pode aumentar exponencialmente o custo de reparo se o carro chegar a ponto de parar na rua. Para evitar o transtorno de ver o carro parado no meio do tráfego, é importante lembrar que todos os sistemas e componentes de um automóvel têm um período de vida útil, ou seja, estão sujeitos a apresentar problemas quando menos se espera.
Bom exemplo é o sistema de arrefecimento, que caso falhe, pode causar uma simples parada ou mesmo a perda total do motor. Por isso, a simples verificação semanal do nível do líquido do radiador pode evitar muitos problemas. E caso perceba que o nível da água está baixando muito, leve para o mecânico fazer um teste no sistema. Aqui é um caso típico de falta de manutenção do sistema de arrefecimento. Como vocês podem ver, houve um vazamento do líquido refrigerante, né? Isso ocorre na maioria dos casos, né? Por alguma deficiência de algum item. Válvula termostática, sensor de temperatura, o expansor, sensor de tampa do radiador, que é importante, né? Muita gente não se atenta a esse item aqui, que é muito importante, é uma válvula, né? E não adianta ter somente o radiador novo. Se não trocar a válvula, pode acarretar um problema desse. A correia de distribuição, ou correia dentada, como é mais conhecida, é outro item que, se chegar a quebrar, faz o carro parar e o pior. Nesses casos, a remoção só pode ser com o reboque. Sem contar que a quebra da correia dentada pode provocar um estrago grande no motor, aumentando bem a conta do reparo. Tudo isso porque muita gente ainda pensa que, por se tratar de uma peça feita de borracha, ela tem vida útil eterna e, portanto, não precisa de verificação. Puro engano. Para não errar, caso utilize muito o automóvel ou a quilometragem já esteja alta, é bom fazer uma análise do estado da correia. E lembre que, caso precise fazer a troca, substitua também os esticadores. Para encerrar, outro item simples que não traz grandes prejuízos, mas que também é muito ignorado: o filtro de combustível, uma peça barata e que na maioria dos veículos não exige mais do que 15 minutos para ser trocada. Bom, na prática, se o filtro entope, o motor apaga e não há santo que o faça voltar a funcionar. E vale ainda incluir nesse pacote a bomba de combustível, que uma vez queimada não vai deixar o motor funcionar também. Basta ficar atento, siga a recomendação do fabricante sobre o período de troca ou aproveite quando for fazer a troca de óleo lubrificante e faça a substituição do filtro de combustível. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisstore.com.br. São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibida uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da grife Automais, kit de ferramentas, boné, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí, a melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisstore.com.br. Boas notícias para o automobilismo brasileiro. Vem aí uma nova e promissora categoria. Assunto para a gente conferir em detalhes no Automais Racing. Agora o Brasil volta a contar com uma categoria de monopostos devidamente estruturada para atender aos pilotos que correm de kart e querem seguir a carreira profissional. É a Fórmula Inter. O nosso colaborador Thiago Mendonça dá todos os detalhes. Acompanhe. Esse é o Fórmula Inter, um carro de visual agressivo. São mais de 4 metros de comprimento, pneus slick e por baixo da carenagem um motor 2.0 de 16 válvulas, 193 cavalos. É o suficiente para chegar aos 250 km por hora, características interessantes para um campeonato diferente de tudo que já se fez no Brasil. A Fórmula Inter nasceu para formar jovens pilotos, mas também para realizar o sonho de qualquer pessoa que já tenha se imaginado ao volante de um carro de corrida. É uma categoria que a gente criou para que ela seja uma categoria que perpetue, né?
ela perpetuar. Como é que ela vai perpetuar? Oferecendo um excelente produto por um excelente preço. Ou seja, nós temos um carro de grandes dimensões, um carro que vai ser desejado pelas TVs, é um carro que muita gente vai fotografar, ele vai produzir corridas fantásticas, porque são carros iguais, são carros produzidos no Brasil, ou seja, a peça de reposição é barata, né? E nós temos uma academia de piloto para ensinar, ou seja, para profissionalizar esse piloto. E é como eu disse, o nosso preço é muito baixo com relação ao que seria o preço de carros da mesma classe. Eu gosto muito das inovações do Marcos, que ele está tentando fazer o automobilismo voltar à época que qualquer um podia correr. Então ele está tentando fazer o máximo para que isso aconteça. E a gente fez um carro que, se você olhar com cuidado, a carenagem do carro encaixa certinho, é lisinha. É uma coisa tudo feito aqui, com qualidades internacionais. Então, tudo foi muito bem pensado nesse carro. E da mesma forma, é um carro que com muita asa, é um carro fácil de dirigir. Então, qualquer um pode dirigir. O cara fala, pô, eu tenho um sonho de dirigir um Fórmula. Ele vai lá, faz um teste, se ele quiser, ele corre. Então, é uma ideia até como o kart de aluguel. Você vai ali, paga, corre. Se você quiser, você faz a temporada ou faz uma corrida, outra. Então, dá acesso a vários tipos de pessoas. São duas coisas distintas. A molecada tem um sonho que eu tive lá atrás, tal. O meu caso é puro prazer. Gosto de sentar, de guiar, de disputar, mas não tenho pretensão de galgar carreira, sair daqui para lá. Não, que já é bem mais do que eu pensava. Serão 11 etapas em 2016. Qualquer um entre 15 e 65 anos pode participar, desde que, obviamente, seja um piloto federado. E esperamos que as corridas sejam extremamente competitivas. O carro levou 1 ano e meio para ficar pronto. Foram 1.200 horas só de estudos aerodinâmicos, o que permite ao Fórmula Inter mais de 400 ajustes diferentes nas asas. A empresa responsável pela construção dos carros é a Minelli Racing, do experiente José Minelli. Eu acredito que essa seria uma das categorias que mais eu me interessei em desenvolver, porque eu acredito que essa é uma categoria que vai criar muitos pilotos em um custo, em condições de os pilotos poderem pagar, e nós estávamos precisando desse tipo de categoria. Para que os jovens pilotos tenham a melhor formação possível, a Fórmula Inter vai oferecer também aulas teóricas e desenvolveu um programa que pode dar uma temporada de graça ao aluno mais aplicado. O ano que vem eu vou disputar uma corrida durante o ano, durante a temporada, e vão ter classes. Essas aulas vão contar pontos, né? Pontos de mídia, venda, marketing, aulas de pilotagem, condicionamento físico, e tudo isso vai proporcionar para a gente uma pontuação. Quem tiver maior pontuação ganha o ano de 2017, a temporada de 2017 completa, com todos os custos incluídos. Na minha época, você não tinha ninguém que te ensinava. Ou você se virava e fazia, ou você ficava para trás. Então, hoje não. Hoje, os pilotos, para chegar rapidamente a uma categoria mais alta, eles precisam da ajuda de outros pilotos que têm experiência. Então, eu encaixo com a minha experiência em qualquer nível que esses pilotos precisarem. Aventador LP 750 4SV. Esse é o novo super esportivo da Lamborghini. E é claro que existe uma razão para um nome com tantas letras e números. Assunto para o Marcelo Santana. O nome desta máquina diz mesmo tudo. LP de longitudinal posterior, que é a posição do motor. 750 é a cavalaria desse touro enfurecido. 4 para tração integral e SV de super veloz. Quer mais? Então divirta-se com a gente.
Para facilitar a nossa vida, vamos chamar o Lamborghini Aventador LP 750 4SV apenas de Aventador SV, ok? É que só 3 carros da marca receberam essa sigla, e como bom supercarro que é, ele chama muita atenção até parado. Tudo bem que todo Lambo tem visual agressivo, mas esse vai um pouco além, com vincos e arestas espalhadas pela carroceria. E na traseira tem um aerofólio gigantesco com regulagem manual de 3 posições. A porta tem abertura em tesoura e revela um interior sem frescura, porque o objetivo é oferecer o essencial para que o piloto se preocupe com a direção. O revestimento abusa do alcântara, um tecido que ajuda, por exemplo, na pegada do volante e para evitar que o corpo escorregue no banco. O quadro de instrumentos digital é configurável e o botão vermelho no console seleciona 3 modos de condução: Estrada, Sport e Corsa. Essa última para acordar de vez o monstro. Essa máquina de engolir asfalto passou pelo mesmo regime que seus concorrentes. Perdeu peso e ganhou potência. Para isso, recebeu fibra de carbono em paralamas, portas, spoiler, entradas de ar laterais e até na asa traseira. Resultado, 50 quilos mais leve que um Aventador de série e 50 cavalos a mais no V12. Assim, o Aventador SV dispara de 0 a 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. E a velocidade final, ela passa fácil dos 350 km por hora. Para grudar o Aventador SV no chão, os engenheiros da Lamborghini calçaram o super esportivo com rodas de 20 polegadas na frente e 21 polegadas atrás. Outro recurso vem da transmissão integral, que distribui o torque de 30% à frente e 70% atrás, podendo chegar até 10% e 90%, respectivamente. O conjunto está ligado a um câmbio automatizado de 7 velocidades. Mesmo não sendo um de dupla embreagem, a troca de marchas acontece em 50 milésimos de segundo. Para frear, a Lamborghini usa freios como se fossem âncoras. Os discos ventilados de carbono cerâmica nas 4 rodas são de 400 mm na dianteira e 380 mm na traseira. Com tantos números superlativos, o preço desse brinquedo também não seria acessível à maioria dos mortais. Só por curiosidade, pegue a cotação do euro e multiplique por 327.190. Simples assim. O tempo voa e o Auto Mais de hoje termina aqui. Mas você já sabe, pode continuar curtindo outras notícias e vídeos exclusivos. Basta acessar o nosso site, automaistv.com.br. Aproveite e faça também a sua inscrição em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. E antes de irmos embora, aproveite e dê uma conferida no que teremos no próximo programa. O seu programa de automóveis do Band Esportes.